Muito bem, vamos seguir então, não é? Chegamos ao final do século XIX, início do século XX, quando um movimento chamado sionismo, desenvolvido pelo jornalista húngaro Theodor Herzl, prega a volta dos judeus para a Palestina, para Sion, a terra prometida. Só que os judeus ricos da Europa, dos Estados Unidos, não vão voltar para a Palestina. Serão judeus pobres espalhados pela Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, que irão para a Palestina, financiados por judeus ricos. Lá eles vão comprar terras dos pobres, dos árabes pobres, palestinos pobres, jordanianos pobres, sírios, libaneses pobres, e vão montar fazendas coletivas, os kibbutzim, não é isso? Esses kibbutzim produzem o necessário para aquelas famílias viverem, e essas famílias são financiadas, não é? Tem equipamentos tecnológicos de qualidade, tem uma escola para desenvolver, não é, a cultura judaica ali dentro, a língua vai ser restabelecida, não é? A língua antiga, o hebraico, que era a língua litúrgica, a língua religiosa, vai se tornar a língua de comunicação. Muito bem, diz o texto, não é? Ali judeus e árabes viveram em relativa harmonia por alguns anos. Com a Primeira Guerra Mundial vai acontecer um problema. Aquela região pertencia ao Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano está brigando ao lado da Alemanha e do Império Austríaco, está brigando contra a França, contra a Inglaterra, contra os Estados Unidos. Ou seja, os judeus que vieram financiados por ingleses ricos, judeus ingleses ricos, judeus franceses ricos, belgas, holandeses, norte-americanos, agora são inimigos do Estado do Império Turco-Otomano. E aí, lógico, a paz, a convivência tranquila começa a ser alterada. No entanto, os interesses ingleses naquela região, todo mundo sabia que o Império Turco-Otomano ia se acabar. E quando a Alemanha começou a ter dificuldades para vencer a guerra, logicamente o Império Turco-Otomano sozinho não ia sustentar uma guerra contra a Inglaterra e a França, e aí, meu amigo, o Império Turco-Otomano vai terminar sendo derrotado. A Grã-Bretanha adotava uma política dúbia, ou seja, duvidosa. Ora pendia para os judeus, ora para os árabes. Por quê? Porque quando o Império Turco-Otomano fosse derrotado, aquela área seria dividida, não só Israel, a Palestina, mas a Síria, a Jordânia, o Líbano, né? Aquela área todinha, e tem um mapa aí, seria dividido entre a França e a Inglaterra, como na verdade foi. Olha aqui o mapa mostrando quem vai ficar com o quê, não é isso? Então, os ingleses queriam, quando a guerra terminasse e a região ficasse sob controle inglês, lógico que a população não visse com maus olhos os ingleses. Se eu quero governar essa região, eu não vou começar governando com o povo contra mim. Então era preciso agradar a todo mundo. Inicialmente prometeu apoiar a formação de um grande reino, não é? De origem árabe, de origem muçulmana. Durante a guerra, no entanto, durante a Primeira Guerra, optou por atrair a poderosa comunidade judaica, judeus ricos da Inglaterra. E um primeiro-ministro inglês chamado George Balfour propôs no parlamento um documento que se fizesse uma declaração pela qual a Grã-Bretanha reconheceria que aquela região teria um Estado árabe, ou vários Estados árabes, mas teria que ter um Estado judeu. Esse documento foi chamado a Declaração de Balfour, 1917. Com o final do conflito, a gente já viu, a região foi dividida. O Líbano e a Síria ficam com a França, o Iraque, a Transjordânia, que é a Jordânia atual,
A Palestina, que é o Estado de Israel, e a Palestina atual ficariam com os ingleses. Nos anos 20, os judeus, embasados na Declaração de Balfour, ou seja, os ingleses prometeram que nós teremos um país aqui. Então, os judeus vão intensificar a sua ida para a Palestina. Judeus dos Estados Unidos, da Europa, não é? Agora que você vai ter a Revolução Russa, muitos judeus foram perseguidos também, não é? Com a Revolução Bolchevique, né? Na Europa Oriental, muitos judeus conseguem financiamento de judeus ricos e vão morar, não é? Na Palestina. Dezenas de milhares de judeus migraram para a Palestina. Você tem, não é, um gráfico aí mostrando esse negócio. Quando o nazismo, não é, ascendeu na Alemanha em 1933, aí é que muitos judeus, na Alemanha, depois na Áustria, e o antissemitismo começou a se espalhar também na Itália fascista, né? Muitos judeus começaram a cair fora da Alemanha, da Áustria, onde estava havendo essa movimentação. E aí você vai ter um crescimento. Veja o gráfico aí, não é? E os anos, o crescimento, a velocidade em que um número de judeus vai se mudar para a Palestina. Vou ler aqui alguma coisa só para você ver, né? Entre 19 e 23, 35 mil judeus vão para a Palestina. Entre 24 e 31, mais do dobro, 82 mil. Entre 32 e 38, que corresponde ao governo nazista na Alemanha, né, o antissemitismo vai crescer, 217 mil. Né, dá quase 3 vezes o número anterior. Entre 39 e 45, esse número diminui, porque os judeus vão ser presos, vem os campos de concentração e a ida para judeus diminui. E entre 46 e 48, 61 mil judeus. Né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aí começa o processo de descolonização. Todo mundo quer ter sua pátria, a independência do seu país. Né? E a ONU, recém-criada após a Segunda Guerra Mundial, 46, a ONU vai querer, né, numa Assembleia Geral, definir a situação dos povos que não têm pátria e que têm direito a uma pátria. Essa foi a Declaração, não é, dos Direitos do Homem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU. Então os judeus queremos nossa pátria. Os palestinos, claro, também querem ter sua pátria. E os árabes perguntam, por que a pátria dos judeus tem que ser dentro da Palestina? Porque não é lá na Europa. Porque não criam um espaço dos judeus lá na Europa. Não foi a Alemanha que perseguiu o judeu? Tira um pedaço da Alemanha e transforma no Estado judeu. A questão é que há uma memória histórica dos judeus de que a pátria deles é o antigo reino de Judá e Israel, o reino de Salomão, Sião. Então a nossa pátria tem que ser aí. Só que desde 135 depois de Cristo, ou seja, há 2000 anos, outros povos moravam naquela região e se achavam também com o direito de ficar ali. Por que é que nós não somos os donos? A ONU então vai propor, né, sob sugestão de um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, vai propor o seguinte: já que a região é habitada por 2 povos que têm a maioria populacional, são os palestinos, descendentes dos antigos filisteus, e judeus, vamos criar 2 estados. Um estado para os judeus e um estado para os palestinos. Árabes, sírios, jordanianos vão escolher onde ficar. Ou ficarão no Estado israelense, porque eles são minoria, eles ficam ou no Estado israelense ou no Estado palestino. Pronto. Jerusalém, como é uma cidade onde existem templos de 3 religiões monoteístas: o judaísmo,
o cristianismo e o islamismo, então Jerusalém será uma cidade internacional. Terá um governo internacional com representantes das 3 religiões. Mas não pode ser capital nem do Estado palestino, nem do Estado judeu. Afinal de contas, os judeus já tinham criado uma cidade, desde a época dos kibbutzim, Tel Aviv. Então pronto, Tel Aviv ficará sendo a capital, não é, dos judeus. E os palestinos escolherão sua cidade. Foi feita então a divisão da área. Onde moram mais judeus, será o Estado judeu. Onde moram mais palestinos, será o Estado palestino. Aí tem um mapa, né, para vocês verem o que vai acontecer na prática. Vejam o mapa que o livro nos mostra. Aqui, em 1947, em amarelo, a área onde existiam comunidades judaicas. Em 1947, a proposta da ONU para a criação de um Estado palestino, em roxo, e de um Estado judeu, em amarelo. Ora, qualquer pessoa de bom senso está percebendo que isso está esquisito. Gente, eu tenho um Estado palestino com pedaços separados como se fossem ilhas, e o Estado judeu cerca essas áreas. O pessoal que está aqui nessa área, que é chamada faixa de Gaza, vai passar para a Cisjordânia, que é essa área de cá. Vai ter um túnel por baixo da terra? Ou um viaduto? Como é que esse pessoal vai atravessar de um país para outro? Todo mundo que tiver que fazer essa travessia vai precisar de um passaporte? Você está vendo que a ideia de dividir era boa, mas a divisão feita estava ruim. O plano da ONU estava ruim para funcionar. Na prática, esse negócio não vai funcionar, não é? Então, foi aprovado pela ONU esse mapa de 1947, não é? A partilha do território palestino em 2 estados, sendo que o Estado palestino estaria, não é, separado por terras do Estado de Israel. É lógico que Israel não aceitou essa divisão, e menos ainda os palestinos. Israel dizia que essa terra todinha era Sion, era a terra deles. Não tinha que ter palestino aí. Resultado: no ano seguinte, em maio de 48, sem esperar que a ONU resolvesse essas discordâncias e definisse exatamente onde seriam as fronteiras, os judeus, liderados por um general chamado Davi Ben-Gurion, proclamou a criação do Estado de Israel, antes que a ONU definisse as fronteiras exatas de cada país, antes que ficasse definido isso aí. E, lógico, os judeus contaram com o apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque a União Soviética, estamos no primeiro ano da Guerra Fria, né? A Guerra Fria tinha acabado de começar. A União Soviética tinha apoiado os palestinos na ONU, dizendo que o Estado de Israel não podia ocupar uma área maior que a área dos palestinos. Ou a divisão era igual, ou eles não aceitariam. E a União Soviética apoiaria os palestinos. Pronto. Ou seja, é também um confronto da Guerra Fria a criação do Estado de Israel e do Estado palestino. Com a ajuda dos Estados Unidos, os judeus liderados por Ben-Gurion derrotaram os palestinos, os árabes, os jordanianos e criaram o Estado de Israel à força, desobedecendo as determinações da ONU. E como tinham o apoio dos Estados Unidos, ficou por isso mesmo. Os palestinos derrotados, cerca de 750 mil palestinos, foram expulsos de suas terras e tiveram que ir para a área que o Estado de Israel deixou para eles, que, como vocês veem no terceiro mapa, esse daqui, é bem menor
do que eles tinham, não é, na divisão feita pela ONU. Então os palestinos tiveram que ficar espremidos no cantinho que o novo Estado de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, deixou. Lógico que nesses territórios que foram ocupados, os palestinos que não saíram, os árabes, jordanianos, passaram a ser tratados como cidadãos de segunda classe. Perderam parte dos seus direitos e passaram a ser tratados como intrusos. Vocês estão aqui, paciência, mas não terão os mesmos direitos que os cidadãos judeus. Então, por exemplo, escola pública, em primeiro lugar entram os judeus. Se sobrar vaga, aí palestinos, jordanianos, filhos de árabes, crianças sírias, libanesas, terão escola. A educação será dada em hebraico, a língua oficial. Ah, mas eu tenho direito, eu tenho minha própria língua, a língua árabe. Não. Vai ter que aprender em hebraico. Física, química, biologia em hebraico. Os livros serão em hebraico. Não quiser, fica analfabeto. Problema seu. Sim, mas eu não posso frequentar a aula na sexta-feira porque é meu dia sagrado. Os muçulmanos têm a sexta-feira como o dia sagrado e eles não fazem nada nesse dia, só rezar. Sexta-feira tem aula. Era assim que funcionava. Ora, lógico que, né, você cria dificuldades para que os árabes, jordanianos, palestinos, sírios, libaneses frequentem certas áreas públicas, certos lugares. Vocês terminam pagando mais impostos. Morou aqui no Estado de Israel, vai ter que se submeter a essas leis. Ou seja, os judeus fizeram a mesma coisa com os muçulmanos, palestinos. Muitos palestinos são cristãos, não é? A mesma coisa que os alemães, na sua primeira discriminação, fizeram. Não existia o antissemitismo, pronto. Agora o anti-islamismo, o anti-muçulmanismo e coisa e tal. Claro que existem israelenses, judeus que veem isso como uma burrice. Todos os seres humanos são iguais, existem isso. Mas acontece que o Estado de Israel não é formado por esses judeus tolerantes, esses judeus democráticos. É óbvio também que os palestinos, né, não ficaram só sofrendo, humilhados e tristes. Muitos palestinos começam a ver os judeus como, os israelenses, como inimigos do povo muçulmano, inimigos do Alcorão, inimigos do Islã. E inimigos têm que ser mortos. Pronto. Muitos palestinos então acham que só através da luta armada, de uma guerra revolucionária, vão varrer do mundo os judeus. O Estado de Israel tem que ser apagado, tem que ser destruído. Judeu bom é judeu morto. Pronto. Vai começar um ódio que dura até hoje e que é alimentado por ambos os lados, porque isso gera poder político, não é? E paz, que é bom, nada. De lá até hoje, em 1948, essa foi a primeira guerra israelense-palestino, um monte de guerras aconteceram, além de atentados terroristas todos os anos. A política de Israel é, para cada israelense morto, 5 palestinos mortos. Então os palestinos fazem um atentado terrorista, morrem 20 pessoas, aí Israel bombardeia uma área palestina para matar pelo menos 100 palestinos. A coisa funciona assim. Os palestinos tinham, na época da Guerra Fria, apoio soviético, mas a União Soviética, os palestinos eram pobres, enquanto o Estado de Israel era rico, né, financiado pelos judeus ricos do mundo, também tem isso, podia comprar equipamentos, aviões de combate, tanques de guerra, né, caminhões de tropas, bombas, mísseis, o diabo a 4. Então o exército israelense, a marinha israelense, a aeronáutica israelense
é de uma potência militar fora do comum, um estado pequeno, mas militarmente estupidamente forte. Já os palestinos não tinham dinheiro para comprar armas. Compravam uns fuzis, umas metralhadoras safadas, de segunda mão, coisa pouca. Mas equipamento pesado não podiam ter. Um míssil ou outro, bebo, entendeu? Então é uma guerra desigual. Uma guerra desigual. Por isso que muitos países muçulmanos resolveram se juntar para lutar contra Israel, apoiando os palestinos. E aí, guerras entre países. Não são mais os palestinos pobres. Os primos dos palestinos ricos, a Jordânia, a Síria, o Egito, resolveram formar uma aliança militar para destruir Israel. E aí novas guerras vão aparecer. Guerras e mais guerras. Está aqui. A Guerra do Suez. Em 1953, assumiu o governo do Egito um coronel, Gamal Abdel Nasser, se tornou presidente ditador do Egito. E Nasser era antissemita, contra os judeus. Não é que ele gostasse dos palestinos, ele era contra os judeus. E a forma de acabar com os judeus, em vez de entrar numa guerra direta com os judeus, seria criar dificuldades comerciais para o Estado de Israel. Israel, como todos os países daquela região, precisam desesperadamente, para vender seus produtos, de passar pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. Você sabe que existe uma comunicação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho? É o Canal de Suez, não é isso? Que pertence ao Egito. O Canal de Suez foi construído no século XIX, 1880 e tanto, a inauguração, por um consórcio inglês, francês. E Nasser, quando assumiu o governo, nacionalizou o Canal de Suez. Disse que os ingleses e franceses já tinham ganhado muito dinheiro ali e o canal agora ia pertencer ao Egito. E como o Canal de Suez agora era território egípcio, por aquele canal não passariam nenhum navio israelense, nem nenhum navio que fosse levar ajuda ao Estado de Israel. Lógico que a França, a Inglaterra, os Estados Unidos comerciavam com Israel. E seus navios seriam proibidos de passar por ali. Ora, o Canal de Suez é uma rota importantíssima de passagem de navios, de todo tipo de comércio, de petróleo, de água 4. Pense a confusão que ia ser um negócio desse. Aí o que acontece? A França e a Inglaterra declararam guerra ao Egito. Aí a União Soviética avisou que era aliada do Egito e que qualquer tentativa de potência ocidental, França e Inglaterra, contra o Egito seria uma agressão contra a União Soviética. Está percebendo? É Guerra Fria, que vai se transformar numa guerra quente. A Guerra do Suez, portanto, quase desemboca numa guerra mundial. Aí os Estados Unidos, ainda estou ao lado da França e da Inglaterra. Se alguém atacar alguma coisa, pronto. A ONU, o mundo inteiro tremeu. Vai se acabar o mundo. Lembrando que esses países todos, menos o Egito, claro, mas isso, Estados Unidos, França e Rússia, e Estados Unidos, França e Rússia, Inglaterra, os quatro, têm bombas atômicas. Então isso vai ser uma guerra quente. Isso vai se dar uma desgraça. Aí a ONU, a turma do deixa disso, entra em cena. Pelo amor de Deus, senta para conversar. Cadê os diplomatas? Puxa daqui, puxa dali. Se chega a uma solução. O Canal de Suez será dos egípcios. A França e a Inglaterra, inclusive, havia um contrato que duraria, cerca de 70 anos, 80 anos. Esse contrato já tinha expirado. Então, legalmente, o canal pertencia ao Egito. Agora, o canal tem que ser uma área internacional. Como todos os canais e estreitos que existem no mundo, desde a Primeira Guerra Mundial, foram declaradas áreas de águas internacionais.
Então não pode haver nenhuma restrição a nenhum navio, a nenhuma embarcação passar por essas áreas. Portanto, navios israelenses terão o direito de passar pelo Suez. E navios de aliados israelenses também. Carreguem bombas, carreguem comida, o que for. Isso serve também para o mundo islâmico, para o mundo muçulmano, para o mundo árabe. Pronto, aí a coisa diminuiu e a gente escapou de uma Primeira Guerra Mundial. Mas, de uma Primeira Guerra Mundial, desculpe, de uma Primeira Guerra Nuclear, né, que terminou não acontecendo. Mas os ressentimentos, as raivas ficaram. 10 anos depois, vai estourar uma nova guerra. Durante esses 10 anos, a Rússia, então, resolveu fazer negócios militares com o Egito, a Síria e a Jordânia. Começou a vender aviões, tanques de guerra, mísseis, carros de combate, bombas, rifles, metralhadoras, bazuca, canhões, a preços muito mais baixos do que os preços cobrados pelos países ocidentais. Um MiG, um avião de guerra soviético, custava a metade do preço de um Mirage francês, também um avião bombardeio de guerra, e mais barato que os Falcon norte-americanos, né, os Lockheed da Inglaterra. Um tanque de guerra inglês custava, digamos, 100. O tanque de guerra russo custava 50. Aí, resultado, o Egito, a Jordânia, a Síria começaram a comprar equipamentos, trocando petróleo, trocando gás, trocando derivados de petróleo por armas. A população desses países continuava pobre, miserável, infeliz, etc. e tal, mas o país começa a se armar, a se tornar uma potência. A Rússia só não vendia, né, armas nucleares, nem equipamentos nucleares atômicos, mas de guerra convencional, né, esses três países, Egito, Jordânia e Síria, se armaram. É lógico que o serviço secreto do Estado de Israel, o Mossad, sabia disso, né? E é claro que fizeram então os israelenses. Começaram a comprar equipamentos norte-americanos, franceses, ingleses, a se armar para uma futura guerra. Não é isso? Que aconteceu em 1967, junho de 67. Eu tinha 16 anos e estava fazendo o ensino médio, como vocês. Estava no segundo ano, quando estourou essa guerra. A gente estava tendo uma aula sobre, começando a Idade Média, e aí a notícia do rádio, né? Começou uma guerra entre Israel contra o Egito, a Jordânia e a Síria. E aí as notícias chegando, e a gente sem saber o que é essa guerra, porque começou o professor da gente, né, professor Sandro, professor fabuloso de história. Aí ele parou a aula de Idade Média e disse: vocês querem que eu explique a situação do Oriente Médio? Pronto. Aí ele deu uma aula a gente sobre o povo judeu, Israel. Isso aqui a gente está conversando, ele falou para mim não, para a sala da gente, né? Por que estava acontecendo aquela guerra, né? E os fatores que levaram a essa guerra, né? E deu uma aula ótima, nem a favor dos judeus, nem contra os judeus, nem a favor dos palestinos, nem contra os palestinos, mostrando que havia interesses religiosos, interesses políticos, econômicos, interesses sociais, né? Interesses militares, bélicos das potências, né? Que você não explica um fato histórico por uma causa somente, né? Que há muita coisa que provoca isso. Rapaz, só que o que eu não contei é que a guerra começou, mas a guerra não começou com o Egito, a Jordânia e a Síria invadindo Israel.
Israel soube que eles tinham marcado para o dia 10 de junho, mais ou menos, o ataque a Israel. Aviões do Egito, aviões da Jordânia, aviões da Síria iniciariam um bombardeamento, não é, do território israelense. Depois, tanques de guerra se deslocariam em direção às fronteiras de Israel. E o país seria todo invadido por tropas, não é, e os israelenses deixariam de existir. Essa era a ideia. Israel soube, inclusive, da data, né, o código secreto que foi decifrado. O que fez Israel, então? 3 dias antes de se iniciar o ataque dos seus inimigos, Israel despachou aviões bombardeios para esses 3 países. E os aviões dos inimigos, aviões egípcios, jordanianos e sírios, foram destruídos por bombas israelenses ainda nos hangares, nos aeroportos, no chão. Pá! Israel iniciou um ataque contra a aviação, né, dos seus 3 inimigos, acabando com as armas e as bombas dele. Depois, novos bombardeios atacaram os arsenais, onde mísseis, bombas poderiam partir. E aí inicia-se, né, a invasão dos países vizinhos, através de tropas, tanques de guerra, caminhões de combate. A guerra durou 6 dias. No 6º dia, Israel estava a 40 quilômetros do Cairo, a capital do Egito, a 30 quilômetros de Amã, a capital da Jordânia, e a 100 quilômetros de Damasco, mas Damasco já estava sendo bombardeado. Aí a Rússia avisou: se Israel continuar, nós entraremos na guerra. A essa altura Israel já tinha vencido. A Rússia também sabia que se entrasse nesse negócio, aí resultado, de novo a ONU interfere, para. Pronto. Não houve, de novo, o perigo de uma guerra nuclear. Mas o problema estava ali. Israel multiplicou por 10 o seu território. Dominou toda a península do Sinai, que era do Egito, passou a ser território israelense. Tomou territórios da Jordânia, tomou territórios da Síria, né? A região de Golã, tem um mapa aí mostrando, né? Olha aqui esse mapa menor. Vê, tudo isso em laranja era território egípcio e território sírio e território jordaniano. Foi tomado por Israel. Israel ficou 10 vezes maior do que era. É como se o Brasil entrasse numa guerra, não é? E ficasse com 85 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Uma vitória em 6 dias. O general, como era o nome dele, meu Deus do céu? O general egípcio, ou desculpa, o general israelense, que usava um tapa-olho, né? O nome dele, Moshe Dayan. Moshe Dayan foi o grande general que aparecia nisso daí. Na época, Israel era governado por uma mulher, uma primeira-ministra. Né? 7 anos depois, 67, não, 9 anos depois, 6 anos depois, 67, 73, 9 anos depois, Síria, Jordânia e Egito vão se vingar. Aproveitando um feriado religioso dos judeus, chamado Yom Kippur, o Dia do Perdão, que antecede o Ano Novo, o Rosh Hashanah, no dia em que os judeus estavam comemorando o Dia do Perdão, e praticamente o país estava parado, só rezando, e o serviço secreto dos judeus não descobriu isso, pois os inimigos de Israel, Egito, Jordânia e Síria, fizeram um ataque surpresa. E Israel se viu numa situação complicada, né? Porque daqui que ele movimentasse as tropas, chamasse o soldado, parte do território de Israel já estava sendo invadido. Foi um negócio assim meio complicado, né? Estados Unidos e a União Soviética ajudaram seus aliados.
Israel só venceu graças à ajuda norte-americana. Aí, pá, a coisa parou. Israel perdeu alguns de seus territórios, né? E o mundo muçulmano, com raiva do apoio que a França, Inglaterra, Estados Unidos dava a Israel, o mundo produtor de petróleo, a OPEP, Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, né? A OPEP, resolveu se vingar do Ocidente. Elevou os preços do barril de petróleo. A venda de óleo cru para os aliados de Israel foi suspensa. E aí o Ocidente ficou sem petróleo. Pense, quem tinha um pouco de petróleo, como os Estados Unidos, o Brasil, ficaram desesperados. E a Holanda, que não tem petróleo nenhum? E a Bélgica? E a Dinamarca? E a França? E a Itália, que não tem um poço de petróleo? E Portugal? Portugal tinha o petróleo de Angola, mas era explorado pelos Estados Unidos. Não precisa dizer a vocês que o preço do petróleo disparou, né? E aí, quem precisava comprar petróleo lascou-se, o Japão. Foi a vingança dos muçulmanos contra o Ocidente, que apoiava sempre Israel. Mais uns anos, em 1975, e vai começar uma guerra, a guerra do Líbano, na qual Israel vai se meter. Mas sobre isso a gente vai falar depois, tá bom? Até o nosso próximo encontro.